Então você pode de fato economizar 3 vezes o valor de aluguel se você ficar um pouco mais distante desse. Fala pessoal, tudo bem? Bom, a ideia de hoje aqui com esse vídeo que estamos gravando é compartilhar o que eu penso que é uma resposta importante para muitos dos questionamentos que as pessoas têm feito hoje em dia. Há uma grande curiosidade para saber como é que está a performance de preços na cidade de São Paulo. Acho que obviamente preço é sempre um tema muito sensível, gera muita dúvida e no final das contas é aquilo que todo mundo quer saber na hora que planeja alugar ou eventualmente mudar um escritório, crescer, reduzir. Então a gente sabe que preço é sempre um tema muito importante, então a ideia é tratar um pouquinho de como estamos com os patamares de preço agora que também temos os números fechados do segundo trimestre de 2025. Então a ideia é dar uma luz para você de quanto você provavelmente vai pagar no seu próximo escritório se você pensar em relocalizar agora nos próximos meses. Então para isso eu criei aqui um estudo de mercado. Filma pra gente aqui, Bruno. Estou aqui dentro da nossa plataforma CRTool e o que eu acho interessante de mostrar para vocês. Existem muitas formas de analisar preço, eu gosto particularmente de uma que nós já fizemos alguns anos atrás, a gente percebeu que faz muito sentido, que não é pensar em preços por regiões específicas, mas é ter a estratégia de analisar preço dessa forma, como se fosse raios a partir de um determinado ponto. Então, vou começar aqui mostrando para vocês, dividindo um pouco dessa análise. Olha só, aqui qual que é o nosso primeiro raio? Nós estamos considerando edifícios dentro de um raio de 700 metros. A partir de qual ponto? A partir do edifício do Pátio Malzone, que é onde fica o escritório do Google, do BTG e de outras empresas de tecnologia, um edifício bem icônico da cidade. Então quando a gente pega aqui esse raio de 700 metros que vem até aqui a Avenida Cidade Jardim, pega um pouco do cruzamento com a Avenida Juscelino Kubitschek, nós entendemos que esse como eu costumo dizer, é como se a gente analisasse preço como se fosse um terremoto, né? Você tem o epicentro, que a partir daí você vai sentindo as ondas, e as ondas começam com um impacto muito forte e depois elas vão suavizando conforme elas se esparramam, né? Então aqui é como se fosse o epicentro desse terremoto. Então se você quiser alugar um escritório aqui, qual que é o preço que você vai pagar? Olha só, hoje nós temos 37 edifícios nessa região, lembrando que eu estou olhando apenas edifícios corporativos de lajes de padrão classe A, e aqui o nosso número aponta que a média de preço pedido hoje nessa região é de R$ 285 por metro quadrado. Ou seja, se você quiser estar nessa região, você precisará desembolsar, na média, um valor próximo aqui aos R$ 300 por metro quadrado. Isso se justifica muito também por conta da baixa taxa de vacância, que aqui no segundo trimestre de 2025, o número ainda não está fechadinho, a gente está gravando isso no dia 2, a gente está terminando de ajustar, mas essa taxa de vacância está na casa de 6 a 7%, que é um número muito baixo, então quando você tem pouca disponibilidade e muita demanda, o preço obviamente tende a subir. Agora vamos olhar um segundo raio aqui. Quando eu pego e volto para o nosso mapa, agora eu vou olhar os edifícios que estão num raio maior. Então olha só, aqui nós chegamos no segundo raio, que qual que é a ideia desse raio? É um raio de 1.500 metros, que ele está pegando o meio aqui da Avenida Faria Lima, né? A Avenida Faria Lima ela vem aqui da Rebouças, até passou um pouquinho, vem até a Vila Olímpia. Então nesse segundo raio de 1.500 metros a partir do Malzone, nós estamos pegando toda a Vila Olímpia, um pouquinho aqui do miolo do Itaim para Santo Amaro e terminando aqui na parte, na metade da Faria Lima, ali próximo ao shopping Iguatemi. Então aqui você tem um segundo raio de preços, que nesta região nós temos 54 edifícios, 54 imóveis, e que a média de preço já cai dos 285 para R$ 216 por metro quadrado. Ainda é um preço acima da média da cidade, mas começa a se apresentar um pouco mais
acessível, sendo uma opção para empresas, muitas delas empresas de serviços que querem estar próximo ao epicentro da Faria Lima, mas que eventualmente um valor de R$300 por metro quadrado não justifica, acabam caindo para Vila Olímpia, que acaba sendo a principal escapatória, a região para onde essas empresas podem ocupar e manter proximidade com a Faria Lima, né? Então faz muito sentido esse segundo raio. Agora nós vamos olhar aqui um terceiro raio, que é esse raio de 3.500 metros. Então, olha só, agora nós já estamos pegando aqui um outro tipo de raio. Então, o que nós estamos olhando aqui nesse raio de 3.500 metros a partir do nosso miolo? A gente está olhando toda a nova região da Rebouças, o términozinho da Faria Lima aqui com Pinheiros também, que você tem o Largo da Batata e algumas outras regiões. A gente pega um final dos Jardins, ainda não chegamos na Avenida Paulista, e aqui a gente pega basicamente todo o miolo da Berrini, tá? Então essas regiões aqui são todas regiões primárias, regiões importantes do mercado de escritórios, mas novamente já estão num terceiro nível aqui a partir desse epicentro. Então aqui nós vemos hoje 94 edifícios, e quanto se paga num escritório aqui? Na média R$123. Então a gente já viu que a gente está basicamente trabalhando com 3 vezes menos o valor original da Faria Lima, que já flerta ali com os R$300 por metro quadrado, e aqui a gente está falando de um valor de 120 na média. Então já acaba sendo uma opção aí sim muito mais em conta para aquelas empresas que fazem questão de olhar para custo. Obviamente custo para todo mundo é importante, mas aqui você já tem uma queda super relevante em preços de aluguel. E por fim, vamos olhar aqui o último raio que nós vimos, né? Então, trazendo aqui os imóveis que estão num raio de 5.000 metros, que seria a última seleção de ativos, olha só que interessante. Então aqui a gente está pegando já a Vila Madalena, começando um pouquinho perto da zona oeste, aí a gente pega toda a região da Avenida Paulista, e aqui no final a gente está pegando o novo eixo da Chucre Zaidan. Então nós vemos que tem duas aglomerações grandes de edifícios, uma aqui na região da Chucre e a outra na região da Paulista. O total de empreendimentos nessas regiões é de 90 torres de escritórios, e aqui o preço médio já cai para R$100 o metro quadrado. Por quê? Porque olha só, a taxa de vacância está acima de 15%. Então, como nós falamos no vídeo anterior, quando a taxa de vacância chega próximo aos 10% ou reduz, aí a gente começa a ter uma elevação de preços mais forte. Interessante dizer que essa região, né, esse raio de 5.000 metros, ele tem um processo de queda de vacância muito forte. Então veja que lá em 2023 existiam 30% dos espaços disponíveis, né, uma média de 30%, e aqui nós chegamos para uma taxa de vacância de 15%, ou seja, os espaços disponíveis caíram 15 pontos percentuais, reduziram pela metade, e a gente já vê alguma indicação de elevação de preços. Então, se as empresas quiserem ainda pegar o final desse período de ofertas e de oportunidade de preços mais baixos, a indicação é que isso ocorra provavelmente ainda em 2025, porque em 2026 essa taxa de vacância reduzindo para patamares próximos a 10%, aí a gente deve ter uma elevação de preços mais alta. Aqui na região da Chucre Zaidan, o que vale pontuar também é que a gente tem uma atividade construtiva relevante na casa de 135 mil metros quadrados em construção. Então você tem as torres do Stair Towers e algumas outras torres que vão trazer um peso novo, né, nova metragem disponível para a região. Então isso deve controlar um pouco mais a taxa de vacância, mas nós vemos aqui nesse número de absorção líquida que a região segue ocupando cada vez mais metros quadrados. Então a gente tem uma líquida positiva já nos últimos anos, consequentemente. Então o resumo dessa análise é o seguinte: vamos considerar a região da Faria Lima, ali próximo ao Pátio Malzone, ao Prédio da Baleia, que todo mundo conhece como epicentro de preços na cidade de São Paulo.
Quanto mais próximo daquela região você estiver, mais altos serão os aluguéis, e o contrário é verdadeiro. Ou seja, conforme você vai distanciando, ali você pode chegar a pagar R$300, você tem alguns edifícios que os preços pedidos de aluguel já chegam na casa de R$400, então aqui a gente está trabalhando com uma média, a média está em 300. Quando a gente vem para essa região da Chucre Zaidan e um pouquinho da Paulista, a média de preço já cai para R$100 por metro quadrado. Então você pode de fato economizar 3 vezes o valor de aluguel se você ficar um pouco mais distante desse epicentro de preços. Então essa era a análise que a gente queria dividir com vocês. Te convidar, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora, deixa o like, deixa os seus comentários também. Você está numa dessas regiões, a sua empresa está instalada? Conta aí pra gente como que você tem visto essa performance de preços de aluguel, se você gosta de trabalhar onde você está hoje, ou se você pudesse escolher para onde você iria. Você prefere trabalhar numa região como a Nova Faria Lima, você preferiria trabalhar na Paulista ou na Chucre Zaidan? Conta pra gente, vamos bater esse papo. Então obrigado pela atenção e eu te vejo no próximo vídeo.